Saudações cordiais, caríssimos alunos. Eu sou o professor Luciano Gomes, da Rede de Educação do Paulista, e agora estarei ministrando para vocês mais uma aula de ciências, precisamente para EJA, Educação de Jovens e Adultos, fase 1 e fase 2. Professor, qual é o tema da nossa aula de hoje? O tema da nossa aula de hoje consiste em tecnologias no cotidiano, ou seja, tecnologias no dia a dia. Antes disso, deixa eu fazer só uma pergunta para vocês. Tecnologia, será que é algo novo ou já existia desde os primórdios? Muitas pessoas pensam que quando nós falamos em tecnologia, pensa que é algo da atualidade. Mas como nós podemos verificar nesse slide, podemos observar que a tecnologia existe desde os tempos primórdios. Como, por exemplo, nós podemos verificar aqui nesse slide algumas ferramentas caracterizando aí as tecnologias primitivas. E as tecnologias, como já citei anteriormente, ela surgiu desde os tempos remotos e foram sendo aprimoradas, foram sendo aperfeiçoadas. Por exemplo, eu acredito que muitos de vocês poderão não lembrar de alguma dessas ferramentas, algum desses materiais tecnológicos. Por exemplo, antigamente nós tínhamos aí o disco de vinil. Posteriormente, ele foi substituído pelo uso dos CDs. Nós tínhamos também modelos mais antigos de computadores, assim como modelos de televisão, e foram surgindo novos modelos tecnológicos substituindo esses modelos mais antigos. Professor, só houve uma mudança tecnológica quanto aos discos de vinis, quanto a TV, quanto a computadores? Não. A presença da tecnologia está ao nosso redor. Tudo que está ao nosso redor envolve, passou ou passa por algum processo tecnológico. Como eu posso citar também aqui, antigamente era utilizado aí para armazenar informações, para armazenar dados, por exemplo, disquetes. Posteriormente começou a fazer o uso aí dos pendrives e hoje nós sabemos que existe aí a nuvem, onde nós podemos armazenar uma quantidade significativa de informações. Além disso, nós podemos também destacar aqui tecnologias de antigamente, esses telefones que eram utilizados aí nas residências, orelhões, e foram passando a ser substituídos pelos celulares. E hoje, nós já temos aí os smartphones. Então, a tecnologia, só para a gente iniciar a nossa aula, ela está presente desde os tempos remotos até os dias atuais. Professor, então, o que temos para hoje nesta aula de ciências destinada para a educação de jovens e adultos, precisamente fase 1 e fase 2. Então, eu trago para vocês um pouco de história, trago para vocês um breve histórico. Em seguida, para facilitar o entendimento, para facilitar a compreensão do conteúdo, eu estarei compartilhando com vocês alguns conceitos básicos para que vocês possam compreender da melhor forma possível este conteúdo. Posteriormente, veremos aqui as principais vantagens e desvantagens no uso dessas tecnologias. Ou seja, vamos analisar os pontos positivos, assim como os pontos negativos dessas tecnologias no nosso dia a dia. Por fim, trarei aqui para vocês alguns exemplos no nosso cotidiano. Professor, como eu posso verificar a presença da tecnologia no meu dia a dia? Como eu posso verificar a presença da tecnologia no meu cotidiano? E por fim, estarei lançando para vocês um excelente desafio. Então vamos lá. Professor, quando se trata aí desse breve histórico, da história da evolução da tecnologia. Então, só para que a gente fique mais apropriado do assunto, eu trago para vocês que a tecnologia, ela está relacionada aí principalmente à Revolução Industrial. E a Revolução Industrial, ela passou basicamente por 3 momentos, ou 3 ondas, ou 3 períodos. O primeiro momento, a primeira onda industrial, ela é caracterizada aí por grandes transformações. Antigamente, por volta aí do século 18 e 19, precisamente entre os anos de 1760 e 1820, ocorreu aí grandes transformações. Professor, como assim grandes transformações? Com o surgimento aí, pessoal, de novas máquinas, com o surgimento aí da energia a vapor, que ocorreu entre os séculos aí 18 e o século 19. Além disso, houve aí o desenvolvimento de novas máquinas, desenvolvimento de novas ferramentas, que foram substituindo aí a forma de trabalho artesanal que era representada naquela época. Posteriormente, ou seja, após esse primeiro momento, essa primeira onda da Revolução Industrial, nós tivemos aí uma segunda onda, um segundo momento dessa Revolução Industrial. Professor, e o que caracteriza, professor, esse segundo momento, essa segunda onda da Revolução Industrial?
Então, eu posso citar para vocês algumas características específicas desse período que aconteceu precisamente aí no século XX, onde nós podemos destacar a produção em massa, a produção em série, por exemplo, produção em série de carros, né, de veículos. E diversos pesquisadores e empresários deram grandes contribuições. Podemos destacar aí um dos empresários chamado Henry Ford, né, ou Ford, onde ele conseguiu aí lançar essa questão da produção em série de carros. Então, houve aí essa intensificação na produção na indústria, produção em massa, produção em série. Então, isso caracterizou aí esse segundo momento, essa segunda onda da Revolução Industrial. Professor, para por aí? Não. Nós tivemos aí um terceiro momento dessa Revolução Industrial, que foi caracterizada basicamente pelos seguintes fatores. Houve aí, pessoal, basicamente aí a presença dos circuitos que nós chamamos de circuitos integrados, assim como a internet já começou a surgir no meio. Precisamente em qual época? Já aí em meados do século XX, né? Partindo para o final do século XX. E com isso também houve nessa terceira onda industrial, nesse terceiro momento industrial, da Revolução Industrial, houve aí o aparecimento, a introdução da TIC. Professor, que negócio é esse? TIC. TIC significa aí tecnologia da informação e da comunicação. Permitiu aí otimizar esse processo de comunicação entre os indivíduos, né? Entre indivíduos de diferentes locais, tanto em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Pois bem, dando continuidade, eu trago ainda dentro desse contexto histórico tecnológico o seguinte fator. Precisamente lá por volta do século XIX, do século XX, precisamente, em 1980, destaca-se aí a Intel. Professor, o que é isso aí, a Intel? É a junção, é a fusão entre o Windows e a internet. E é caracterizada aí devido a esse crescimento aí das redes digitais, né? Surgiram aí os famosos, né, aplicativos, as famosas redes, né, da internet, como por exemplo, Google, Facebook, Amazon, dentre outros. E o surgimento aí dessas redes digitais permitiu aí revolucionar toda a história, permitindo aí essa comunicação mais eficiente, essa comunicação rápida entre os indivíduos de uma sociedade. Muito bem, professor. Poderá agora o senhor fazer um resumo para tentar fazer com que eu consiga consolidar essas informações? Posso. Então preste um pouquinho de atenção, vai anotando aí no seu caderno as principais dúvidas, passa para a sua professora ou para o seu professor, nos envia, que daí a gente tenta solucionar, trazer a resposta para essas dúvidas, tá certo? Então, resumindo esse breve histórico do desenvolvimento tecnológico, vamos só relembrar agora, né? Que houve aí essa questão dos choques entre essas tecnologias, porque cada tecnologia ela foi sendo substituída uma pela outra com o passar do tempo, com o passar dos anos. Então, o primeiro momento, a primeira onda da Revolução Industrial foi basicamente no final do século XVIII, onde é caracterizada aí pela produção mecanizada, a substituição do modo de fazer artesanal pelo modo de fazer mais mecânico, utilizando aí as máquinas. Além disso, destaca-se a presença aí da introdução da energia hidráulica, né? E assim como também da energia a vapor. Professor, e o segundo momento, a segunda onda da Revolução Industrial? Aconteceu precisamente aí no fim do século XIX, com a produção em série, com a produção em massa e também com o uso da eletricidade, que chegou aí para impactar nesse momento. E a terceira onda, ou o terceiro momento dessa Revolução Industrial, né, do ponto de vista tecnológico, aconteceu na metade do século XX, como foi mencionado anteriormente, e é caracterizada aí pela introdução, pelo uso aí da eletrônica, assim como pela presença aí da tecnologia da informação, o famoso TIC, tecnologia da informação e da comunicação. Professor, e hoje? Como nós caracterizamos esse momento tecnológico? Hoje é caracterizado aí devido à fusão entre o mundo físico e o mundo virtual. E também é característica atual essa questão da inteligência artificial e da presença maciça aí de inúmeras tecnologias. Professor, como assim inteligência artificial? Calma, continua prestando atenção nessa aula que nós iremos compreender mais adiante, ok? Então, dando continuidade, vamos citar aqui algumas tendências tecnológicas que a CNI
ela estabeleceu precisamente lá por volta do ano de 2017, ela citou aí algumas tendências tecnológicas para os próximos anos, as quais nós já estamos vivenciando. Professor, quais foram essas tendências? Ela apresentou na época aproximadamente 9 tendências. Eu vou trazer para citar para vocês algumas delas, como por exemplo aí a inteligência artificial. São máquinas que elas tentam aí similar à inteligência humana. Então, é uma tendência tecnológica aí desde 2017 até os dias atuais. Outra tendência tecnológica citada pela CNI, basicamente é a questão da nanotecnologia, é a manipulação de materiais em escalas muito pequenas, que nós vamos ver com detalhes e clareza mais adiante. Professor, só foram essas tendências tecnológicas citadas pela CNI no ano 2017? Não. Foram várias, dentre elas também a presença aí dos sensores e da impressão 3D, tá certo? O professor também citou, a CNI, a questão das biotecnologias, assim como da robótica avançada. Professor, está dando um nó aqui na minha cabeça, eu estou sem conseguir compreender tanta informação tecnológica. Calma, que eu vou detalhar mais adiante. Segura um pouquinho, preste bastante atenção que nós vamos entender cada um desses termos, tá certo? Então, vamos conhecer alguns conceitos básicos, saber o significado de cada palavra dessa. Existe uma coisa que é invenção, outra coisa é inovação. É a mesma coisa? Não. A invenção parte aí de uma imaginação produtiva, da nossa capacidade criativa, ou seja, quando nós visualizamos um problema no nosso dia a dia e já imaginamos, já temos aí uma ideia. Por exemplo, aquela água que pinga ali dos ar-condicionados, quem usa ar-condicionado, é um desperdício? É. Peraí, será que eu poderia reutilizar essa água? Já teve pessoa que pensou nessa ideia e embaixo, próximo dos ar-condicionados, cultiva plantas. Então isso aí, trata-se aí de uma invenção, ele teve essa ideia e tentou resolver, minimizar essa situação aí que nós já vimos em aulas anteriores, que é o problema da falta de água, certo? Então, invenção é basicamente eu ter ideia, eu visualizar um problema e conseguir ter uma ideia para tentar solucionar o problema. Diferentemente da inovação. Inovar é a relação que existe entre a ideia, eu tive a ideia, eu vou ter agora uma ação de desenvolver um novo produto que traga um resultado econômico. Então, a inovação é a consolidação daquela ideia. Ah, eu tive essa ideia, né? Por exemplo, muitas pessoas utilizam aí, ficaram com essa dificuldade. Por exemplo, deslizamento de barreira, né? Então, tem deslizamento de barreira. Então, pensaram da seguinte forma: como eu posso verificar se vai haver ou não aquele deslizamento da barreira? Então, um rapaz teve a ideia, desenvolveu um sensor, colocou ali, introduziu naquela área, e cada vez que houvesse ali um certo deslizamento, o sensor lhe mandava uma informação de alerta. Então, foi uma ideia que foi colocada em prática, desenvolveu o sensor. Então, isso chama-se inovação. Eu ter a ideia, eu desenvolver e trazer resultados econômicos, chama inovação. Porém, esse termo inovação, ele foi apresentado pela primeira vez, olha, já faz tempo, lá por volta do século XIX, precisamente no ano de 1883, por Schumpeter. E ele diz o seguinte: criou o termo aí chamado de destruição criativa. Eita, professor, complicou. Destruição criativa? Que negócio é esse? Ele quis dizer o seguinte com relação à destruição criativa. Ele disse que nada mais é do que a substituição de um produto atual por um produto novo. E acontece aí de forma muito rápida essa questão do desuso de uma tecnologia atual por uma tecnologia mais recente, por uma tecnologia mais eficiente. Professor, cito um exemplo, cito. Olha, antigamente utilizavam-se esses telefones mais antigos. E já é uma tecnologia? É. E daí foi sendo substituído pelos celulares e atualmente pelos smartphones. Então, esse processo de desuso de tecnologias mais antigas por tecnologias novas, ele deu o nome, olha só, destruição criativa. É um termo bastante interessante, né? Pois bem, professor, e o que vem a ser ciência? Ciência nada mais é do que conhecimento sistematizado, que vem aí por meio de comprovações de teorias, né? Publica artigos, quando se fala em ciência, é a publicação de artigos, publicação de dissertações, de tese e publicação de livro. Diferentemente de tecnologia. Professor, e o que vem a ser aí a tecnologia? É um conjunto de conhecimentos teórico, científico, assim como conhecimentos empírico. E as tecnologias, elas estão aí para tentar solucionar, para tentar resolver problemas. Professor, fala para mim, por gentileza, de uma forma mais simples, professor, para que eu possa entender o que é tecnologia. Fala, vamos falar a nossa língua que nos alcance. Tecnologia nada mais é do que as diferentes formas da gente realizar trabalho, sempre do ponto de vista de resolver
problemas, tá certo? Muito bem. Dando continuidade, existe aí a tecnologia da informação e comunicação, que é a TIC, que foi citada lá anteriormente. E nada mais é do que a gente utilizar recursos computacionais com a finalidade, com o objetivo de obter informações, armazenar essas informações, processar essas informações e fazer o uso delas, tendo algum benefício, alguma solução de problema. Professor, e com relação à inteligência artificial, que foi citada logo no início desta aula, a inteligência artificial nada mais é do que uma máquina ter uma inteligência similar à humana, nada mais é do que as máquinas que elas tomam decisões por si só. Hoje nós sabemos já do uso de diferentes inteligência artificial até para fazer cirurgias, né, nos hospitais. Muito bem, professor. Ainda é importante destacar a questão da nanotecnologia, que é uma tecnologia que se ocupa em fazer aí a manipulação da matéria. Professor, o que é matéria? Nós vimos lá desde os anos iniciais que é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, nanotecnologia é a manipulação da matéria em escala nanométrica. Eita, professor, o que é nanométrica? Quer dizer, muito pequena. Ou seja, um nanômetro ele corresponde aí, basicamente, como nós podemos verificar aqui no slide, a 1 vezes 10 a menos 9 metros. Isso significa dizer que um nanômetro é aproximadamente 0,00001, muito pequeno. Então, a nanotecnologia permite a manipulação da matéria em escala muito pequena. Onde usa a nanotecnologia? A nanotecnologia é utilizada aí em diversas áreas, né? Na medicina, na química, na biologia, dentre outras. Nós temos também aí a questão dos sensores, né? Que são bastante utilizados no nosso dia a dia. Sensores no elevador. Professor, como assim no elevador? Quando nós vamos entrar, cada portinha do elevador tem sensores. É utilizado também sensores em bancos. Por exemplo, se você entrar com algum metal, existe um sensor que emite um som para identificar que você está aportando aí algum equipamento que despertou essa atenção aí do sensor, tá certo? Então, os sensores são utilizados aí basicamente para detectar e responder com eficiência, com precisão, essas informações. Professor, e biotecnologia? Eu já vou adiantar para vocês que biotecnologia é qualquer técnica que utiliza organismos vivos ou parte destes para se produzir novos produtos ou melhorar produtos já existentes, como por exemplo nós temos aí os alimentos transgênicos, são os alimentos modificados geneticamente, ok? Então, as biotecnologias podem ser utilizadas na indústria, pode ser utilizada na saúde, pode ser utilizada também no meio ambiente. Professor, e com relação à impressão 3D? A impressão 3D nada mais é do que a prototipagem rápida, é a capacidade que nós temos de reproduzir, por exemplo, em estrutura tridimensional até partes do corpo. Por exemplo, você amputou, por exemplo, aí a perna, um braço. Então, por meio dessas impressões 3D, nós conseguimos obter produtos aí chamados da nanobiotecnologia para substituir essas partes do corpo, graças a essa impressão 3D. Muito bem, professor. E com relação à robótica avançada? É o uso aí dos robôs para substituir aí os humanos, fazendo uso aí da inteligência artificial. Já temos hoje a presença aí de robôs fazendo a limpeza, nós temos a presença de robôs aí na área médica, fazendo cirurgias, né, dentre outros, assim como na agricultura. Muito bem. Vamos ver aqui algumas vantagens e desvantagens das tecnologias. Professor, as tecnologias apresentam ponto positivo e ponto negativo? Apresenta. Cita para nós, professor, por gentileza, algumas vantagens ou pontos positivos do uso da tecnologia. Cito: a facilidade na comunicação, a rapidez na comunicação, o aumento na produção. Com o uso de biotecnologias, a gente consegue fazer com que os alimentos sejam produzidos de uma forma maior, aumenta a produção dos alimentos. Além disso, a compra pela internet também é permitida. É permitida aí uma consulta à distância, o teleconsulta. O médico consegue consultar você por meio do celular, por meio de computadores, beleza? Professor, e quais são as desvantagens? Desemprego, porque o uso de tecnologia pode substituir aí a presença do homem. Além disso, os golpes na internet é uma característica aí das desvantagens do uso da tecnologia. O isolamento social, pessoas deixam lá de estar utilizando aí o convívio social, de estar se relacionando com as pessoas para estar aí isolado. Então, isso é outra desvantagem. Outra desvantagem são os vícios. Muitas crianças terminam tendo os vícios aí com relação aos jogos eletrônicos. São algumas das desvantagens. Tem mais? Tem. Exemplos práticos: o uso dessas tecnologias aí na agricultura, como já falei, a presença de drones, tratores
com computadores a bordo, né? Além disso, o melhoramento genético das plantas, o uso das biotecnologias faz com que as plantas produzam mais e de uma forma mais rápida, faz com que as plantas sejam mais produtivas e mais eficientes, assim como resistentes ao ataque de pragas e doenças. Professor, e na pecuária, o melhoramento genético animal, fazendo com que os animais consigam produzir aí mais leite, mais carne, por exemplo, de uma forma mais eficiente. Além disso, a inseminação artificial. Tem um animal que ele é bastante produtivo em outro lugar lá do Brasil, eu consigo coletar o sêmen e introduzir em um animal em outra região do Brasil, tornando aquele animal mais produtivo, tá certo? Por fim, para nós concluirmos, o uso da tecnologia na área de saúde, como eu falei, por exemplo, a teleconsulta, que nada mais é do que a consulta à distância. Além disso, kits de diagnóstico, como por exemplo, os vários citados já no nosso dia a dia. Além disso, a produção de vacinas, produção de medicamento, biosensores para detectar doenças como, por exemplo, o câncer, dentre outros. Por fim, estarei lançando agora um desafio bastante legal para vocês. Professor, qual é esse desafio? Eu desafio vocês, caríssimos alunos, a observarem situações do cotidiano, alguns problemas do cotidiano e tentar ter uma ideia, ou seja, uma invenção para solucionar aquele problema. Após isso, você nos envia. No mais, eu gostaria de deixar uma frase para vocês que diz assim: muitos homens e mulheres falharam em conquistar a felicidade, porque quiseram o perfume das flores, mas não quiseram sujar suas mãos para cultivá-la. Então, se você quer o melhor, dê o seu melhor, estude, fica ligado na gente. Valeu, pessoal, por hoje é só.